Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos da linguagem C#. Só relembrando, todo o código que for escrito nessa aula vai estar na branch aula.015. Bem, quando a gente fala de tipos em linguagens, a gente pode ter duas classificações importantes. A classificação das linguagens fortemente tipadas ou fracamente tipadas e a classificação das linguagens estáticas e dinâmicas. Apesar de parecerem a mesma coisa, elas têm algumas diferenças, essas duas classificações. Aqui, a gente consegue colocar isso num espectro e plotar aqui as principais linguagens de mercado que nós temos mais conhecidas aí hoje. Então, você vai encontrar o C# aqui como uma linguagem fortemente tipada e estática. Ela está junto com o Java, o F# do próprio .NET, Scala, Haskell, entre algumas outras que não estão citadas aqui. Se você olhar aqui para a esquerda, você vai ter linguagens fortemente tipadas, mas que são dinâmicas. E aqui para baixo a gente vai ter as linguagens estáticas, que são fracamente tipadas, e as linguagens dinâmicas e fracamente tipadas, tá? Entre elas aqui, uma das mais conhecidas hoje em dia é o JavaScript. Mas o que é isso? O que essa classificação determina? Uma linguagem fortemente tipada é aquela que toda variável que a gente for usar no nosso código, ela precisa ser declarada e ela precisa ser declarada com um tipo. Você precisa definir qual é o tipo dessa variável, desse objeto. Então, tudo é tipado. Isso é uma característica do C#. Quando você tem uma linguagem fracamente tipada, significa que nem tudo você precisa declarar. Então, você pode usar variáveis sem fazer essa declaração ou sem declarar explicitamente qual é o seu tipo. Tá? Na questão das linguagens estáticas e dinâmicas, as linguagens estáticas são aquelas que todos os tipos são validados em tempo de compilação. Então, o tipo de uma variável vai ser validado, vai ser checado no momento da compilação do seu código. É o caso do C# e do Java, por exemplo. No caso das linguagens dinâmicas, isso vai ser feito em tempo de execução. Então, não importa, por exemplo, se você declarou uma variável no JavaScript como string, e no meio do seu código você muda ela para numérica, e isso a linguagem vai permitir. Tá? Meu ponto de vista é que as linguagens fortemente tipadas e estáticas são as que mais permitem a gente fazer uma modelagem no estilo Domain Driven Design, que é o que a gente vai ver mais adiante. E juntando isso com a questão de ser orientado a objetos, então você tem aí uma linguagem que ela é muito estrita naquilo que você pode ou não pode fazer com relação aos tipos. Eu, no meu ponto de vista, considero esse tipo de linguagem, o espectro das linguagens que são aqui entre as fortemente tipadas e as estáticas, as que mais se adequam quando você quer uma rigidez maior na relação dos tipos que você vai ter. As linguagens dinâmicas, elas são muito remetidas a linguagens de scripts, né? Não é à toa que a gente tem o JavaScript aqui. Linguagens que nem sempre são compiladas, são, grande parte das vezes, interpretada por algum outro mecanismo, como, por exemplo, o browser, um navegador nosso da internet, que vai interpretar um código JavaScript, tá? Eu considero essas linguagens, por ela não ser tão estrita, né, tão restritiva na compilação, elas dão mais margem para erros em tempo de execução, enquanto que você vai ter menos erros em tempo de execução em linguagens fortemente tipadas e estáticas, já que o seu código vai ser muito validado pelo compilador. Mas então vamos partir então para o código e entender melhor quais são os tipos e as classificações dos tipos que nós temos no C#. A gente pode classificar os tipos do C# em duas classificações, os tipos primitivos e os tipos complexos. Tipos primitivos são aqueles tipos que a gente já usou bastante aqui nas últimas aulas. Então,
o tipo string, que é para texto, o tipo inteiro, o tipo double, para eu ter um valor decimal. Então, são tipos, esses são os tipos primitivos. Os tipos complexos são, basicamente, tipos customizados, tipos que nós podemos criar, por exemplo, o caso do cachorro. Então, o cachorro é um objeto, ele foi definido numa classe, e ele, a partir do momento em que eu vou usar ele, ele vai representar um tipo complexo. Uma outra forma de você dar nome aí para os objetos, né, para essa questão da classe e objeto dentro do C#. Vamos no nosso código, vamos exercitar um pouquinho isso num teste unitário. Então nessa aula eu vou usar bastante aqui o Hello World Test, tá? Já que a gente vai fazer, essa é uma discussão mais ampla, que não tem tanto a ver com os exemplos que a gente estava vendo do cachorro. E eu vou criar um novo teste aqui, que vai ser para validar essa questão dos tipos primitivos e do tipo complexo. Então, eu vou criar o teste do tipo, o meu teste aqui vai ser um método public void, ele vai se chamar tipos primitivos e complexos. Vou colocar teste aqui, vou inverter aqui também, acho que a gente está usando ao contrário. Vamos só conferir, a gente deve estar usando ao contrário aqui no cachorro para ficar da mesma forma. Então, vou deixar a palavra-chave teste no final dos métodos. Então, vou colocar aqui e eu vou criar aqueles mesmos tipos que a gente viu lá no nosso exemplo. Eu vou criar a variável mensagem. Vou igualar ela a hello world. Eu vou criar a variável do tipo double. Por exemplo, o peso vai ser igual a 1.2. E vou criar um inteiro aqui, idade, que é igual a 4. Eu quero jogar isso no output. Eu quero mostrar o que o Visual Studio, né, na execução do teste, o que ele vai imprimir para a gente no output. Então, vou mandar imprimir a mensagem, o peso e a idade. Isso aqui, então, um comentário aqui, eu vou deixar explícito aqui que são nossos tipos primitivos. Exemplos de tipos primitivos. E aqui embaixo, um exemplo de tipo complexo, que é o nosso conhecido cachorro. Aqui, chama de Leia. E também vou mandar imprimir no output a Leia. Eu vou executar esse teste para vocês poderem ver como que fica clara a diferença entre tipos primitivos e tipos complexos quando a gente manda imprimir diretamente o valor de cada uma das propriedades. Veja que eu estou dando um writeLine, e o writeLine, basicamente, ele vai imprimir um texto no meu console. Então, aqui para a mensagem, ele basicamente vai imprimir Hello World. Quando eu coloco um valor inteiro, ou um valor double ou inteiro, ele vai fazer o quê? Ele vai converter automaticamente essas variáveis, que são numéricas, para texto, para poder colocar no console. E ele vai tentar fazer a mesma coisa com qualquer tipo. Então, o writeLine vai tentar converter qualquer coisa que eu coloque aqui no parâmetro para uma string que representa aquele objeto, aquela variável. Então, vamos ver o que acontece quando a gente executa esse teste. Vamos abrir aqui nosso teste, o console de teste, e vou mandar ele imprimir aqui, executar aqui o tipos primitivos e complexos teste. Veja, a gente não fez assert nem nada, foi basicamente só um teste para a gente ver o que aparece aqui no output. Então veja que a string veio corretamente, o valor double foi convertido para string, veio o seu valor mesmo, 1.2, e a idade é a mesma coisa, era um inteiro, veio 4.
No caso do cachorro, quando ele tenta imprimir aquele objeto, transformar aquele objeto numa string, ele, na verdade, traz o nome da classe, com o namespace dela aqui junto. E aí a gente observa que toda vez que isso acontece, a gente está lidando com objetos ou tipos complexos, como a gente já detalhou. Então aqui fica claro essa diferença entre os tipos primitivos e o tipo complexo, um objeto customizado que a gente mesmo criou. Voltando aqui para a nossa apresentação, a gente tem aqui a relação de todos os tipos primitivos que nós temos no C#. Então a gente tem aqui um byte, que vai de 0 a 255, um S-byte, que permite você tratar com valores do tipo byte negativos, então vai de menos 128 a 127, um short, que é o que a gente chama de small int, ou um inteiro pequeno, que vai de menos 32.768 a 32.767. O ushort, que é um short que não permite valor negativo. Um inteiro, está aqui o range, os valores mínimos e máximos de um valor inteiro que você pode usar. Um uint, que é um inteiro que não permite negativo. Um long, que é um inteiro longo, tá? Então é um inteiro que suporta uma quantidade muito maior de valores aqui, né? Você tem aqui o valor mínimo e o valor máximo. Ou um ulong, que é a mesma coisa que o long, só que não permite valor negativo. Aí nós temos os tipos de ponto flutuante ou que permitem casas decimais. São o float, o double e o decimal. Eu não vou falar das diferenças deles, existem algumas diferenças. Na prática, eles se comportam basicamente da mesma forma. A gente está usando o double agora porque ele é o mais comum, principalmente nas conversões de valores numéricos, mas a gente vai ver que quando a gente for tratar de valores monetários, principalmente valores que a gente quer armazenar no banco, com casas decimais determinadas, né, determinar a quantidade de casa decimal de um valor, a gente vai usar bastante o decimal, tá? É um dos mais utilizados. A gente tem o char, que representa um único caractere. A gente tem a string, que representa uma sequência de caracteres, né? Que é basicamente um texto, tá? Ele é considerado muitas vezes como uma array de caractere, mas o C# tem um tipo específico para ele, então você não precisa criar texto com arrays de caractere. A gente tem o tipo booleano, que é o bool, que ele permite só true ou false. E a gente tem o object, que também é um tipo primitivo, mas é que a partir dele que a gente consegue criar os nossos tipos complexos e toda a nossa estrutura e hierarquia de objetos. Falando ainda mais sobre os tipos primitivos, você vai observar que todos eles, até então, todos que a gente usou isso que a gente chama de keywords, ou palavras-chave do C#. Mas essas palavras-chave, elas representam uma classe dentro do namespace system. Então, o bool, por exemplo, ele também pode ser usado como system boolean. E aí, por aí vai, byte. Acho que um dos mais comuns são aqui o inteiro, o short. Cadê o short aqui? Aqui o short, que é um inteiro de 16, né, um inteiro de 16 bytes. E a gente tem o int, que é um inteiro de 32. E tem o long, cadê o long? Tá aqui, que é um inteiro de 64. E veja que essa é a classe que está dentro do system. E o C# dá uma facilidade para a gente de usar palavras-chave para usar todos os tipos primitivos. Então, isso significa que, por exemplo, eu posso declarar um inteiro da forma como a gente já viu, usando a palavra-chave int, o nome da variável, e atribuindo um valor para ela, ou eu posso usar a classe system.int32, idade igual a 4. Isso é a mesma coisa, tá? Isso significa a mesma coisa para o compilador. Bem, acho que agora a gente pode falar um pouco, ver algumas coisas mais na prática, e vamos começar falando sobre conversão de tipos, né? Como que a gente pode converter tipos e quando a gente pode fazer isso de forma implícita ou quando a gente tem que fazer de forma explícita. Vamos lá para o nosso código.
Vamos falar primeiro da conversão implícita. Eu vou criar um método aqui de teste que se chamará conversão implícita. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar duas variáveis. Então, eu vou criar a variável do tipo inteiro, vou chamar ela de inteiro mesmo, igualar ela ao valor 10. E aí eu quero criar uma variável do tipo double, que vou chamar de valor, e em vez de igualar ela a um valor específico, eu vou falar que ela é igual ao próprio inteiro que está aqui de cima. E veja que meu compilador não reclama, tá? Se vamos imprimir esse valor no console para ver o que acontece, e vamos fazer um assert aqui. Então, o inteiro tem que ser igual ao valor. Vamos executar isso para ver o que acontece. Vou executar por aqui mesmo. Veja que passou no teste. Se eu olhar no output, eu vou ver que o valor é 10. E esse é o valor da variável valor do tipo double. E veja que apesar de serem de tipos diferentes, eu consigo fazer uma conversão implícita, ou seja, eu posso igualar direto um valor do tipo inteiro em um valor do tipo double. Por quê? Porque ele consegue converter isso, ele pode fazer uma conversão segura. O próprio C# consegue fazer uma conversão segura de inteiro para double. Tá? E aí significa que, apesar de serem de tipos diferentes, os seus valores são iguais, então ele passa no nosso teste. Então isso é o que é conversão implícita. Só que a conversão implícita nem sempre é possível, nem sempre a linguagem vai conseguir converter um valor de um tipo em um outro tipo. Isso vai depender muito dos tipos que a gente está trabalhando. Então vamos pegar um exemplo do inverso. O que acontece se eu tentar fazer o inverso? Eu vou trocar aqui o nome do método para explícita. E aqui, então, vai ser o meu valor, e no meu caso, o meu double vai ser 1.23. E aí vamos declarar um valor inteiro e falar que ele é igual ao valor do double. E aí a gente vê que o compilador começa a reclamar. E aqui a gente tem um erro no nosso teste. O que ele está falando? Ele fala que ele não consegue implicitamente converter do tipo double para o tipo inteiro. E faz sentido, por quê? Porque o tipo inteiro não permite casas decimais. Porém, ele diz que a gente pode fazer, existe uma forma de fazer uma conversão explícita. E a gente faz isso através de um conceito chamado cast. O que é o cast? É eu falar para o compilador, ó, converta para mim esse double num valor inteiro. E a gente faz o cast com abre e fecha parênteses e coloca aqui dentro dos parênteses o tipo ao qual a gente quer fazer a conversão. E é o próprio tipo da variável que a gente está declarando aqui. Veja que ele não reclama mais. Se você quiser, o próprio Visual Studio, com a tecla de atalho Ctrl ponto, ele vai sugerir para adicionar o cast explícito aqui, que é a mesma coisa. Tá? Então, nesse momento, ele consegue converter. Eu vou mandar ele imprimir o inteiro e vamos agora executar novamente esse novo teste aqui. Vou executar por aqui. E o teste falhou. Por que ele falhou? Porque o meu inteiro, né, o meu valor inteiro aqui, quando eu fiz a conversão, ele modificou o valor. Então, o valor double, que era 1.23, em inteiro, ele passou a ser apenas 1. Então, essa conversão, ela comeu aqui, ela quebrou e ignorou as casas decimais do valor double. Tá? Então, isso faz com que o resultado de um cast explícito como esse nem sempre pode dar o mesmo resultado, nem sempre pode dar o mesmo valor da variável original. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui a gente sabe que uma conversão explícita não vai deixar os valores iguais. Então, a gente deve, nesse caso, usar uma outra
forma de acerte aqui. Eu quero que ele confirme para mim que eles não são iguais. Então, o valor, eu sei que ele não vai ser igual ao inteiro depois desse cast, depois dessa conversão. Então, vamos executar novamente. E agora sim, está passando. Se você olhar lá no output, você vai ver que o resultado é o valor inteiro convertido, é o 1.23 convertido para inteiro, que dá apenas 1. Tá? Dando sequência aqui, vamos falar agora sobre tipos de valor. Tipos de valor são todos os tipos primitivos, com exceção ao object. E a gente vai entender isso aqui em um teste unitário também. Então, vou criar mais um teste. Esse teste vai se chamar tipo de valor teste. E eu vou criar aqui uma variável do tipo inteiro, chamada de valor, e atribuir o valor 10 para ela. E é o seguinte, quando a gente fala de tipo de valor ou tipo de referência, que é o próximo item que a gente vai ver, a gente está falando o comportamento desses tipos, dessas variáveis, quando a gente passa essas variáveis por parâmetro em um método. Então, eu vou pegar aqui a classe Hello World e eu vou usar um método chamado passaValor e vou mandar o valor lá para dentro, que é esse valor que a gente acabou de criar. Esse método não existe ainda, então eu vou pedir para o Visual Studio criar ele para a gente. Ele está criando lá naquela classe Hello World que a gente viu bem no início do treinamento. Eu vou navegar lá dentro. Então, aqui dentro, veja que eu recebo o inteiro, tipo valor, que vai vir como 10. E aqui eu vou apagar esse Not Implemented Exception e vou fazer o seguinte, eu vou falar que o valor, quando chegar aqui, eu quero modificar ele para 999. Okay? Voltando aqui, vamos imprimir na tela, imprimir no console o conteúdo do valor e vamos fazer um assert aqui. E aí eu pergunto, o que vocês acham que qual vai ser o resultado? Qual é o valor que a gente vai, qual é o conteúdo do valor da variável inteira valor que está aqui? Será que é 999, que é o que a gente definiu lá dentro? Vamos testar isso. Ou seja, eu defino ele como 10 aqui, passo lá para dentro do método, modifico o valor dele, então, aparentemente, o valor dele tem que ser 999, certo? Vamos executar esse teste. E ele falhou. Por quê? Porque o valor dele, na verdade, é o 10 original aqui. Ou seja, quando eu passo uma variável do tipo primitivo para dentro de um método, eu estou passando lá para dentro, na verdade, apenas o valor da variável. Tá? Então, é como se esse parâmetro aqui fosse uma nova variável, que só recebeu aquele valor 10 que foi definido lá anteriormente. Então, não importa o que eu faça com esse parâmetro nesse método, a variável valor criada aqui no teste, ela vai se manter a mesma, a não ser que eu modifique ela aqui dentro desse teste. Isso é o que a gente chama de tipo de valor. E é assim que a gente faz a passagem de tipos de valores. Esse é o comportamento que a gente vai ter quando passa variáveis primitivas por valor entre os nossos métodos. Eu voltei aqui para 10, vamos só executar novamente para garantir que o nosso teste está rodando. E aqui está ele. Muito bem, vamos para o próximo tópico agora, que são os tipos de referência. Então, enquanto todos os tipos primitivos, exceto o object, são tipos de valor, o object e todos os tipos complexos vão ser tipos de referência. E aí o comportamento é diferente quando a gente faz passagem por parâmetro. Vamos lá no nosso código. Vamos criar um novo teste. Vou aproveitar a estrutura. Vamos só mudar aqui o nome do teste. Vai ser tipo de referência. E aqui eu vou criar um objeto complexo. Vou criar uma variável do objeto cachorro.
Vou chamar de cachorro mesmo dessa vez e vou igualar ela. Vou instanciar ela aqui como um novo cachorro. E só para o nosso teste eu vou setar o nome do cachorro aqui usando aquele método setNome que a gente criou na aula anterior. E eu vou pôr o nome do cachorro aqui de Leia. Eu vou fazer a mesma coisa, vou passar por parâmetro, só que eu vou agora chamar o método de passa referência. E vou colocar aqui, passar o cachorro como referência. O método não existe também, vou pedir para o Visual Studio criar. E navegando lá no método, ele criou o método basicamente da mesma forma que a gente fez com o valor, só que agora ele está recebendo aqui um cachorro. Aqui dentro, partindo do mesmo princípio, eu vou modificar, mas na verdade agora o que eu vou modificar é o nome do cachorro. A gente definiu o nome dele aqui como Leia, e aqui dentro eu vou trocar o nome dele para Tequila. Tá? Para fechar o teste, vamos voltar aqui no teste, e a gente vai buscar o nome do cachorro usando o cachorro que a gente instanciou aqui em cima. Eu vou pegar aqui usando o método getNome. Eu vou jogar isso aqui no console, para a gente ver o nome do cachorro, e vamos fazer um assert nele também. Então, o nome do cachorro, se a gente for seguir o mesmo critério anterior, ele vai ser Leia, porque é o que a gente definiu ele aqui. Vamos executar esse teste. E ele falhou, porque ele não é Leia. O nome do cachorro passou a ser Tequila. Por que isso acontece? Porque quando eu passo uma variável do tipo complexa ou um object para dentro de um outro método, eu não estou passando o valor da variável, eu estou passando a sua referência em memória. Então, quando ele chega aqui, ele é a mesma instância, ele é o mesmo objeto que foi instanciado aqui no teste. Quando ele vem aqui para dentro, ele se mantém o mesmo, ele é a mesma instância, é a mesma referência de memória daquele objeto. E quando eu troco aqui o nome do cachorro, como a gente fez aqui, eu estou trocando, e por ele ser o mesmo, eu estou trocando do mesmo cachorro que a gente fez aqui anteriormente. Então a gente está falando de um único objeto sendo passado por referência para dentro de um método, modificado lá dentro, e quando o código continua a sua execução, eu já tenho aquela modificação no objeto original, aqui no mesmo objeto que a gente tem aqui, antes de passar ele lá para dentro. Tá? Então o correto aqui é Tequila. Se a gente executar novamente, agora a gente vê que ele passou. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que é Tequila, o nome do cachorro. E a gente está falando do mesmo cachorro, diferente de quando a gente tem tipos primitivos, que a gente passa apenas os valores como parâmetro. Tá? Eu sei que isso pode soar um pouco estranho agora, mas com o tempo isso vai ficar claro, e isso é muito importante para a gente, essa questão da igualdade de tipos primitivos, né? A igualdade entre os tipos como um todo. Isso é muito importante a gente ter claro a diferença que existe quando a gente iguala tipos primitivos de quando a gente iguala tipos complexos, como o caso do cachorro. Eu vou, para a gente reforçar esse conceito, eu vou criar mais alguns testes aqui para validar isso. Então, eu vou criar um aqui, teste método. Esse teste aqui vai se chamar igualdade entre tipos de valor. E a ideia de criar esse teste é para reforçar essa questão do tipo de valor. Aqui a gente está validando isso na passagem de parâmetros, mas a gente pode validar a mesma coisa através do conceito de igualdade. Tá? Então, eu vou criar duas variáveis, int valor 1 igual a 10, int valor 2 igual a 10 também. Por eles serem tipos primitivos, né,
são inteiros, tipos primitivos. Então, a hora que eu peço para o meu teste verificar se eles são iguais, usando aqui o método arequal, significa ele tem que retornar ok para mim, ele tem que retornar como isso aqui passando no meu teste. Porque apesar de serem diferentes variáveis, elas têm o mesmo valor e por serem primitivos, a hora que eu verifico a sua igualdade, ele vai considerar o valor das variáveis. Vamos executar. E passou. Agora, o mesmo não serve para tipos complexos, para objetos. Então, se eu tentar aqui tipos de referência, né, que é o que a gente estava nomeando antes, e ao invés de falar de valores, eu falar de cachorro, e aí eu tenho cachorro, vamos chamar de cachorro 1, igual a new cachorro, vamos dar um nome para ele aqui, chamar de Leia, e eu vou criar um outro cachorro, aí vai ser o cachorro 2, vou chamar de Tequila. Desculpa, vou chamar de Leia também, que eu quero saber, que eu quero verificar se eles são iguais. E aí eu verifico aqui se o cachorro 1 é igual ao cachorro 2. Esse teste vai falhar. Porque, apesar de eles terem o mesmo nome, eles são referências de memória diferentes, eles são instâncias diferentes da mesma classe. Então, eles não são iguais para o compilador. Tá? Então, para que a gente mantenha esse teste aqui, vamos trocar o nome dele. Na verdade, aqui eu estou testando a desigualdade entre tipos de referência. E aqui eles têm que ser are not equal. E agora sim eles estão passando. Mas em que situação dois objetos vão ser iguais? Eles vão ser iguais quando justamente eles forem a mesma referência em memória. Tá? Então, como é que eu testo essa igualdade? Em vez de falar que o cachorro 2 é igual a um novo cachorro, eu vou falar que o cachorro 2 é igual ao cachorro 1. Nesse caso, eu estou falando assim, ó, cria uma instância, cria aqui uma referência de um objeto, em vez de instanciar um novo objeto, como foi feito aqui, aponta essa referência que está na minha memória para essa outra referência que já existe, para esse outro objeto. E na prática a gente tem duas referências em memória apontando para o mesmo objeto instanciado. Vamos testar. E aí tá, passando. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Talvez sejam conceitos que a gente não exercite muito agora, mas eles são essenciais para a gente prosseguir a partir daqui. É muito importante a gente conhecer quais são os tipos primitivos, o que são os tipos complexos, né, os nossos objetos, e quais são os seus comportamentos quando a gente faz passagem de parâmetro ou quando a gente verifica a sua igualdade. E para encerrar, eu queria deixar uma atividade aqui para vocês, só para a gente exercitar um pouco mais a questão dos tipos primitivos. Eu vou pedir dois exercícios aí para vocês fazerem com relação à classe cachorro. Acho que o primeiro exercício é você criar um novo atributo lá na classe cachorro, chamado vacinado, para saber se o cachorro foi vacinado ou não, do tipo booleano. E o outro, verificar, passar para o método latir um parâmetro que vai dizer para o método quantos latidos o cachorro tem que dar. Então lá, se eu não me engano, ele está dando 2 latidos, a gente vai mandar para ele um parâmetro dizendo a quantidade dos latidos. Esse parâmetro tem que ser do tipo short, que é um inteiro curto, e com isso, aí vocês têm que fazer ele dar a quantidade de latidos que foi solicitada. Então esse é um desafio aí que eu vou deixar para vocês, para a gente validar aí na próxima aula.